Oi pessoal, eu sou o Dr. Roberto Bento e hoje eu vou falar um pouco sobre artrites. Em medicina, sempre que uma palavra termina com it, ela quer expressar inflamação. Então, se a gente tem, por exemplo, amidalite, a amidalite é uma inflamação das amígdalas. A rinite é uma inflamação do nariz. A dermatite é uma inflamação da pele. E a artrite é um processo inflamatório que acontece em uma articulação ou junta. Essa inflamação pode acontecer por uma série de motivos. Se uma pessoa, por exemplo, cai e bate o joelho, sofre um trauma naquela articulação, ela vai inchar, vai ficar dolorida e vai ficar inflamada. Então, a gente vai ter uma artrite pós-traumática. Se, por outro lado, uma bactéria, um germe, invadir uma determinada articulação, a gente vai ter uma artrite infecciosa. Portanto, a palavra artrite, ela não vai designar uma doença em específico, e sim um processo inflamatório acometendo alguma articulação do corpo. Essa inflamação ela pode ser desencadeada por uma série de motivos. Se uma pessoa, por exemplo, cai, bate o joelho e sofre um trauma nessa articulação, ela vai inchar, vai ficar dolorida e a gente vai ter uma artrite pós-traumática. Se, por outro lado, um micro-organismo, como uma bactéria, invadir uma articulação, também vai ocorrer um processo inflamatório e a esse processo a gente dá o nome de artrite infecciosa. Portanto, a palavra artrite ela não vai designar uma doença em específico, ela designa um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode ser causado por uma série de motivos diferentes. A especialidade médica que estuda as artrites é a reumatologia. Na reumatologia existem muitas causas diferentes de artrite. Dentre as causas mais comuns, nós temos, por exemplo, a osteoartrite, também conhecida como artrose, a artrite reumatoide, o lúpus, a gota, as artrites infecciosas, a artrite psoriásica, que é a artrite que acontece nos pacientes que têm psoríase, a espondilite anquilosante e por aí vai. Cada uma dessas doenças vai se apresentar clinicamente de uma forma diferente. E o reumatologista, quando for avaliar o paciente, vai coletar informações para tentar entender o que está acontecendo, definir as causas desse processo e então traçar uma estratégia de tratamento. Os principais sintomas de artrite então são dor na articulação, inchaço, vermelhidão local, aumento da temperatura naquela determinada articulação, dificuldade de realizar o movimento. E esses sintomas eles podem aparecer de forma aguda, por exemplo, numa crise de gota, em que a articulação fica inflamada do dia para a noite, ou ele pode acontecer progressivamente ao longo de semanas e meses, como nos quadros crônicos. Ela pode afetar mais os membros inferiores ou pode acontecer também nos membros superiores. Em alguns casos, a artrite ela aparece simetricamente dos dois lados do corpo. A doença mais comum em que isso acontece é a artrite reumatoide, em que o paciente tem inflamação das duas mãos e dos dois punhos, por exemplo, de forma simétrica. O diagnóstico da artrite é feito principalmente com base na entrevista médica e no exame físico. Muitas vezes, só com essas duas avaliações, o médico já consegue definir um diagnóstico. Em outros casos, no entanto, a gente vai precisar fazer exames de laboratório e exames de imagem para ser mais certeiro. Eu costumo explicar para os pacientes que na reumatologia os diagnósticos eles são mais parecidos com um quebra-cabeças que a gente vai montando. Não tem um exame que me diga se o paciente tem uma determinada doença ou não. Por exemplo, se eu quero saber se uma pessoa tem o vírus do HIV, eu peço um exame e esse exame ou ele vem positivo ou ele vem negativo. No entanto, quando a gente está investigando algumas doenças reumatológicas, a gente precisa ir aos poucos montando esse quebra-cabeça com as várias pecinhas que vão aparecendo. Então hoje o paciente pode chegar no consultório com uma queixa, uma dor articular e essa é uma pecinha que eu já tenho para montar meu quebra-cabeça. Um exame alterado, uma outra queixa, as pecinhas vão se encaixando. E depois de um tempo a gente consegue ter uma visão melhor do diagnóstico daquele paciente. Muitas vezes uma pecinha aparece hoje e a outra pecinha só vai aparecer daqui a alguns meses. Portanto, os diagnósticos eles precisam ser feitos e refeitos ao longo do tempo do acompanhamento médico. O tratamento da artrite ele é feito em diferentes etapas. Em primeiro lugar, a gente vai usar medicamentos para tirar a inflamação e a dor da articulação e trazer alívio sintomático para o paciente. Num segundo momento, a gente vai fazer um tratamento voltado para as causas da artrite. E esse tratamento então vai ser diferente para cada um dos tipos de artrite. Em alguns casos, o paciente vai fazer um tratamento durante um tempo X e a gente vai resolver o problema. No entanto, boa parte das doenças reumatológicas são doenças crônicas, ou seja, o paciente vai precisar fazer um acompanhamento com o reumatologista durante meses ou anos para manter o controle daquela doença, daquela artrite. Algumas terapias complementares, como a fisioterapia e a atividade física,
são muito importantes para que o paciente consiga ganhar mobilidade, melhorar a dor e que ele possa voltar para suas atividades rotineiras o mais precoce possível. Alguns quadros de artrite, quando não tratados corretamente, podem levar ao desenvolvimento de sequela. Então, o processo inflamatório em uma determinada articulação, ele vai causando desgaste, destruição daquela articulação, dos tecidos que tem dentro da articulação. E isso pode levar a sequela, deformidade articular, dor crônica, dificuldade de movimentar. Portanto, é muito importante que o paciente seja diagnosticado corretamente e inicie um tratamento precoce para que essas sequelas não se instalem. Uma vez que o paciente evolui com uma deformidade articular, essa deformidade ela tende a ser irreversível, ou seja, o remédio não consegue mais resolver aquele problema. Portanto, é muito importante que os pacientes que têm artrite sejam diagnosticados corretamente, de maneira precoce, para que o tratamento seja instituído quanto antes e a pessoa possa ter uma vida normal. Se você se identificou com algum dos sintomas que eu mencionei aqui hoje, ou se você conhece alguém que tem artrite, procure um reumatologista para uma avaliação adequada. Até a próxima!